Vamos dar uma olhada hoje num assunto muito importante, que são as gregas. As gregas talvez sejam um dos assuntos mais emblemáticos relacionados ao mercado de opções. Eu te confesso que é sempre uma alegria falar sobre as gregas, né? Porque tem muita coisa, muito conteúdo associado a cada uma dessas letrinhas aí. E aqui a gente vai ver as principais, tá bom? Hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre a Delta. Vamos lá. Muito bem. O que é a Delta, né? Acho que, antes de mais nada, dizer que a Delta nada mais é do que uma grega que avalia assim. Você tem uma opção, você tem uma call, por exemplo. Pode ser essa daqui que eu estou mostrando aqui para vocês. MGLU G280. Aí, associado a essa opção, existe uma letra, né, que se convencionou chamar de grega. Existe já outras letras gregas bastante comum no mercado financeiro, o alfa, né, a beta, então muito relacionado a medir taxa de performance, né? Mas vamos voltar para o mercado de opções, falar especificamente da delta, tá? Porque por que começa com a letra D, né? D de delta, né? É só mais essa curiosidade para bater esse papo com vocês. Então, lembrando que tem essas outras letras que já indicam outras coisas do mercado financeiro. É sempre bom a gente saber o porquê das coisas, né? Deixa o assunto mais leve, mais palatável, mais feliz. Enfim, então, dentro dessas gregas mais comuns de serem discutidas estão as deltas. As deltas, elas avaliam o, a variação do preço em relação a desculpa, a variação do prêmio em relação ao preço da ação. Muito bem. Então, se elas avaliam a variação do preço em relação à variação do prêmio, né, a gente pode pensar que isso é uma taxa, não é? Se você entender isso para um infinitésimo, você acabou de criar o conceito de derivada, tá bom? Então, se eu tender isso ao ponto em que o delta de preço da ação vá a zero, eu acabei de criar o conceito de derivada. Isso é muito bonito, né? Porque surge lá de muito tempo atrás, onde dois matemáticos famosos criam o conceito do cálculo infinitesimal, que é o Leibniz e o Newton. E interessante que em momentos geograficamente em momentos distintos, né? Mas isso não vem ao caso, é uma curiosidade. Vamos voltar aqui para o nosso mundo real. É mais um assunto de natureza geral para bater um papo com vocês. Então, já vimos aqui que associado a MGLU, vamos chamar assim, G280, tem essa letra que a gente está chamando agora, convencionamos de delta, que vale 0,6344. Existem outras gregas. Existe a vega, existe a teta, existe o rho, existe o lambda. Cito a fonte, é muito importante, porque se vocês quiserem consultar, tá lá. Vem de equações que envolvem distribuições de probabilidades, tá bom? Não são equações das mais leves, tá bom? Mas para quem tiver curiosidade em aprender, é possível você chegar a essa quantificação de uma forma muito clara. Inclusive tem vídeos na internet mostrando como se faz isso, tá bom? Vimos a delta. Agora, só um ponto interessante. Se o seu valor da call, que é 0,6344, para facilitar a minha cabeça, que eu já estou ficando mais velho, né? Então, vamos lá. Qual o seu valor da put? O put, eu posso dizer que a put de Magalu S280, que seria para a mesma data de vencimento, só que uma put, ela teria esse valor menos 1, tá bom? Então, seria algo como 0,27 alguma coisa, ou 26 alguma coisa para ser mais preciso, tá bom? 0,26 alguma coisa.
Então, a soma, o módulo do uma call com a put é igual a 1. Ah, Maurício, eu fiz isso aí e não bateu, viu muito perto, mas não veio igual, porque existem distorções, tá bom? Lembre-se que as gregas são calculadas em valor do prêmio da opção. Muita gente acha que é o contrário, né? Mas não é. Não são as gregas que determinam o preço. Você pode até fazer uma simulação para estipular o valor de prêmio futuro, para você ter uma ideia. Mas lembre-se que, graças a notáveis como o Sholes, o Black e o Merton, que são os ganhadores do Prêmio Nobel, você chegou à precificação das opções europeias, tá? Não são para esse cálculo, se você quiser ser bem rigoroso, ele não é para opções americanas, mas é o que a gente tem para hoje, vamos chamar assim, tá bom? E é a forma que você tem de estimar o valor futuro de algumas opções baseado no valor do prêmio agora, tá bom? Então, esse é um cálculo interessante, a gente mostrou isso no capítulo 3, que quiser assistir o vídeo, está lá. Bom, quem sabe faz na hora, não espera acontecer, não é verdade? E, assim, eu achava muito importante para mim eu ter o domínio de tudo isso para poder estar conversando com vocês, não é isso? Então eu fiz a minha calculadora Black-Scholes, tá bom? E o que é que eu utilizo aqui? Os mesmos parâmetros que você entra, por exemplo, no site do opções.net.br lá, que eu já citei para vocês, sem um conflito de interesse. Se eles quiserem prestigiar o meu canal, será um grande prazer, tá bom? Eu acho que é um princípio de reciprocidade. Mas, enfim, meu objetivo primordial com vocês não é aqui estar vendendo produto, não é nada. É só mostrando que a gente consegue quando a gente quer fazer as coisas, tá bom? Então, veja bem, eu estipulei aqui, na época, o preço da Magazine Luiza era 2,9, não é mais, tá? Como caiu a Magazine Luiza esses dias, mas daqui a uns dias a gente pode rever esse vídeo, está completamente anacrônico, dizer que a Magazine Luiza subiu tanto, porque o mercado é assim, né? Então, o mais importante é saber que você, com o preço da ação, o preço do strike, a volatilidade implícita, a taxa de juros, que também já não é mais essa, tá? Já vai subir novamente, possivelmente. E com o prêmio da opção, eu consigo estipular aí o valor da minha call, tá bom? E é interessante você perceber que são valores muito, muito próximos entre o valor calculado pelo site, tá, da opções.net e o meu cálculo. Lembrando que aqui o meu cálculo é em tempo real, tá bom? Lá no opções.net, nessa versão que eu tenho para vocês, que eu mostrei para vocês, eu não tenho a versão paga deles, tá ok? Embora seja bem interessante para quem for interessado. Por que eu não tenho? Porque eu utilizo uma outra ferramenta que já me fornece isso, que é o Profit da Nelogic, tem um módulo de opções lá para mim. Mas eu fiz questão de mostrar aqui para ter uma versão que, teoricamente, para quem está começando, que é o objetivo do Opções por Dummies, ter acesso, tá bom? Então, eis o motivo aqui, vocês viram que é possível a gente calcular as gregas, tá? Que no caso eu estou calculando a delta, baseado nesses parâmetros que eu mostrei. Bom, uma outra pergunta, que na verdade eu não sou uma pessoa do mercado financeiro de formação, eu sou um entusiasta, um curioso, tá bom? Todo dia eu olho o mercado financeiro, muito ao acordar de manhã, cedo de madrugada praticamente, eu olho o mercado financeiro. E eu sou muito entusiasmado por isso. Muito, muito mesmo. Sempre gostei do mercado financeiro, depois que eu fui despertado por ele. Tá? Eu digo para os jovens que ótimo, que se vocês puderem fazer isso cedo, porque muda completamente sobre a minha ótica, a visão da educação financeira que vocês poderão ter. Tá bom? O dinheiro é um componente muito importante para o núcleo familiar, tá bom? Não é nem de perto o mais importante certamente é o amor entre as pessoas, mas é importante ter esse planejamento, sim, financeiro. Eu acredito que isso faz bem, é salutar,
E nós passamos muito tempo da nossa vida, muitas vezes, conversando sobre coisas que não levam nada a lugar nenhum. E se a gente gastasse um pouco dessa energia de forma proativa em algo que nos favorecesse nas finanças, eu acho que seria muito bom. Então, tenho sempre essa visão crítica sobre os meus comentários, embora eu os faça de forma meramente assim voluntária para vocês, tá bom? E peço que vocês tenham um desconto também em relação a isso, mas it's time consuming, né? Mas eu gasto boa parte do meu tempo livre para fazer isso para vocês e gostaria de ter feedback de vocês em relação a isso, tá? Eu penso que isso é importante também. Tudo bem, falei dessa volta toda para poder dizer coisas que são importantes, mas vamos voltar aqui ao assunto, mostrando que é possível você fazer um investimento pelo Delta, tá bom? Sim, sim, é possível, respondendo essa pergunta. Então, Maurício, você matou a cobra, por favor, mostre o pau, vamos ver. Vamos lá. Digamos que você definiu, estamos nessa linha, que para cada R$ 1 na ação, você agora com Delta sabe o valor que vai subir na opção. Digamos que você enxerga que a partir de agora, de hoje, a Magalu vai subir 10% até o vencimento da série G, tá? Claro, são muitas hipóteses, são muitas condições que você vai filtrar essa informação e vai ver o que é factível até mesmo para acertar a tendência, se está de baixo ou de alta, tá? Lembre-se, investimento com opção é igual a acertar a tendência. Se vocês guardarem isso, já valeu. Então, se está subindo, é hora de comprar uma call ou vender uma put. Se está descendo, é hora de comprar uma put ou vender uma call. Importante é que nas vendas as façam de forma coberta. Já conversamos sobre isso também. Voltemos aqui para a aula. MGLU 3 igual a 2,9 no momento que eu estou fazendo esse vídeo. Você compra 10k de ações para captar 10% de ganho, vai te dar R$ 2.900, o investimento você vai ter que fazer é de R$ 29 mil. Pô, Maurício, R$ 29 mil é muito para eu ganhar 2.900. Você não tem uma forma mais fácil, não? Essa é uma típica pergunta nossa, né? Típica. Bom, tem uma forma sim. E é isso que a gente vai ver. A gente pode usar o delta. E como a gente faz isso? A gente sabe que cada opção nesse strike, tá bom? Vai render 0,63,44. Se eu comprar 15.800 opções aproximadamente a um prêmio de 0,36, eu vou gastar R$ 5.668 ao invés de 29 mil, e com isso assim eu ainda assim conseguirei captar esse ganho esse lucro de R$ 2.900, esses 10% do aumento. Ou seja, eu estou botando, ao invés de R$ 29 mil, R$ 5.668, ou cerca de um quinto do valor aproximadamente, tá bom? E captando mesmo um lucro. Claro, aqui eu congelo o tempo. Se o prêmio da Magalu despencar, óbvio que isso afeta o delta, tá? Eu estou congelando o tempo. Estamos aqui fazendo várias premissas, tá ok? Você tem que acertar a cedência, tem a liquidez, a gente vai ver isso melhor. Vamos conversar agora sobre tempo e strike e como isso mexe no delta. Eu peguei aqui do opções.net eu construí essa tabela para ações da Petro e para ações da Magalu. O que a gente pode ver? Que na medida que eu vou subindo o strike de cima para baixo, vocês observem que o valor do delta para a série F, ele vai acontecendo o que? Ele vai diminuindo. Ou seja, na medida em que eu vou ficando mais fora do dinheiro, tá certo? Mais fora do dinheiro, o valor da delta vai diminuindo. Na engenharia a gente fala que quando quando o preço tender a zero, o delta da opção vai tender a 1, tá bom? Seria essa conta, tá? Então,
Quando o strike da opção tender a 0, o delta vai tender a 1. Tá ok? E eu não estou falando ainda nas letras, estou falando da série F. Vou falar da G já já. Estamos falando do efeito do strike no primeiro momento. Tá bom? E esse é um conceito. E quando as opções estiverem muito longe, out of the money, elas vão tender a 0. Então, quando o strike tender para o infinito, o delta vai tender a 0. Tá bom? Esse é o espectro matemático do delta. Ele varia entre 0 e 1. 0 por out of the money e 1 para o deep in the money. Tá bom? Tendendo nesses espectros. Tá bom? Beleza. Então a gente já viu o que acontece para a série F. E no tempo, o que acontece? Observe que no tempo, para o mesmo strike, tá bom? Para o mesmo strike, você observa o quê? Você observa, por exemplo, que por mesmo strike de 27,69, a série G tem o menor delta. Vamos ver, por um strike de 27,64, a série G também tem o menor delta. Para o mesmo strike de 28,19, a série G tem um delta menor. E assim sucessivamente. Se você fizer isso para as ações de Petro, as calls de Petro, tá? Você observa essa tendência, tá bom? Para o efeito de tempo na grega, ok? Mas e para outro ativo, é necessariamente assim? Não. Observe que eu peguei aqui a Magalu, a série G está valendo mais, tá bom? Do que a série F para o mesmo strike, tá ok? Isso é uma conta que pode fazer confusão, mas eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender isso melhor, tá bom? Porque é diferente de um jeito e de outro de outro. Isso tem a ver com a precificação, tá? É um conceito da precificação, tá bom? Por quê? Se eu olhar essa tabela aqui, tá? Onde eu tenho diversas calls com os mais diferentes strikes, tá bom? Em diferentes séries temporais de vencimento. Você vai observar o quê? Que a que está mais fora do dinheiro tem um delta menor. Isso a gente já viu e já discutiu isso, tá bom? Só que nem sempre. Então vou sempre construir isso com a grega, com a opção que tiver o menor delta. Eu vou pegar um pozinho e vou fazer isso. Só que, como eu disse, aquela tabela está contaminada pela leitura disso. Por trás da grega vem uma conta complexa para cada uma delas, tá bom? Então, o delta, nesse caso daqui de Petro, F, apesar de fazer um investimento menor, ou seja, para cada 1K de opções, para eu pegar o delta, eu precisaria de R$ 553 versus da Petro F370 versus quase que 7 vezes mais da Petro G339. Veja bem que ainda estou no range ainda de ações que estão entre menos 5 a mais 5. Podemos pensar assim, ações que são em demanda, então não peguei nem muito casos extremos, tá bom? Observe como varia o valor do investimento, porque se eu quisesse fazer esse tipo de investimento, não estou dizendo que esse investimento é bom, não estou dizendo que você vai ter lucro com esse investimento, só estou mostrando uma aplicação prática do uso da delta para você captar o ganho equivalente de uma ação. Simples assim, tá bom? Então, nem sempre o que reluz é ouro, tá bom? Porque você pode ter muita dificuldade em vender uma ação, ou desculpa, uma opção que não tenha interesse. Embora exista esse prêmio calculado do último negócio, pode ser que você não consiga mais fazer um outro negócio, porque essa opção passa a não ter liquidez. E outra coisa que não está mostrando nessa tabela é o efeito do teta, que a gente vai ver no outro capítulo, tá bom? Então a gente vai falar do teta num outro capítulo, tá ok? O teta vai medir o grau com que uma opção vai perdendo seu valor ao longo do tempo, tá? E de todas essas aqui que estão listadas, o que tem maior teta justamente, não é por acaso,
a Petro F370, que vai vencer amanhã. Tá bom? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Por gentileza, abra seus corações, dê as suas curtidas, visite o canal. É com muito prazer que eu faço para vocês, porque de uma certa forma eu me vejo quando eu comecei no mercado financeiro e a gratidão que eu tenho por algumas pessoas, tá bom? E aqui eu queria falar de algumas delas aqui de forma muito, muito justa, como o Thiago Miziara, que me ajudou bastante da Critério Investimentos, o Emerson Alves, do Trade Sistemático, de toda a comunidade do TC, da qual eu faço parte, tá bom? Em particular, a figura do Lucas Ulig, que me incentivou a fazer esse programa de Opções for Dummies. Enfim, eu agradeço a todos vocês também que estão assistindo, gastando um tempo de vocês para poderem ouvir uma pessoa que nada mais é do que uma pessoa que é entusiasta pelo mercado financeiro, que busca colher as informações e que trazer algo concatenado e sintetizado sobre o mercado de opções para vocês. Então, tudo de bom para vocês, fiquem bem com suas famílias e um grande abraço.